Amados irmãos, vamos dar continuidade da nossa leitura, do nosso estudo da Palavra de Deus. Então estamos aqui no capítulo 6, no capítulo anterior, do seu final do capítulo 5, Paulo dá orientação com respeito à vida conjugal entre marido e mulher, que ambos são uma só carne. Paulo trouxe esta referência do livro de Gênesis, desde a criação, que a partir do momento que se casa, torna uma só carne. E Paulo também faz a referência à união de um matrimônio entre marido e mulher, assim como um relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então aqui no capítulo 6, Paulo vai dar algumas orientações, relações, vamos se dizer que até é um mandamento que Paulo fala a respeito lá do mandamento lá de Êxodo 20, que fala que os filhos devem honrar o seu pai e sua mãe, que isto é mandamento, promessa do Senhor. Então, o versículo 1 diz assim: vossos filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Versículo 2: honra teu pai e tua mãe, que o Senhor é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Vossos pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas criais na doutrina e na demonstração do Senhor. Então aqui, amados queridos irmãos, Paulo dá a orientação dos filhos honrar os pais, porque isto é mandamento do Senhor, e tanto é mandamento que ele diz para que viva sobre a terra, Claro que os pais sempre vão ter mais experiência, que os filhos são mais vividos em vidas e têm experiência para passar para os seus filhos em questão, tanto na educação. E aí Paulo reverte o ensinamento também aos pais, que não deve provocar a ira em seus filhos. O versículo 5, Paulo vai falar a respeito dos servos, Qual que é o termo da palavra servo? O termo da palavra servo é escravo. Então, aí Paulo, mesmo que a pessoa é um escravo, Claro que aqui no Brasil nós não temos escravaturas como escravos, mas aqui Paulo traz que mesmo ele sendo escravo, ele tem que ser obediente ao seu senhor, honrar a sua superioridade. Por o versículo 5 diz, olha, vossos servos, obedeceis vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, e na sinceridade do vosso coração, como Cristo. Versículo 6, não servindo à vista, como para agradar os homens, como servos de Cristo, fazendo de coração e vontade a Deus. Então, amados irmãos, o que Paulo nos orienta aqui? Ele faz uma comparação de um escravo, que tem que obedecer o seu senhor segundo a carne, com temor e tremor. Aí no versículo 6, ele faz uma comparação, nós como servos. Então, nós como servos de Deus, nós temos que servir ao Senhor com alegria, fazendo de coração. Porque o versículo 7, olha que coisa maravilhosa. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Então, amados irmãos, nós temos que servir ao Senhor com alegria, fazer as coisas para o Senhor com alegria, com prazer, com sutileza de coração. Versículo 8, sabendo que cada um receberá do Senhor ou bem ou o que fizer, que seja servo ou seja livre. Versículo 9, vós, senhores, fazeis o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo que o seu Senhor está no céu, para que com ele não há exceção de pessoas. Então, quando Paulo diz a respeito do versículo 9,
sabemos que os seus senhores, eles sempre vão ter autoridades maior do que os seus servos. Então, ele diz assim, para não fazer de ameaça para com os seus servos. E agora, queridos irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo, ele vai falar aqui a respeito da nossa luta diária e constante. Nós sabemos que nós temos dois tipos de luta, que é a nossa luta carnal, né? Qual Paulo vai falar lá em Gálatas capítulo 5, vai falar a respeito da nossa luta interior contra a nossa natureza pecaminosa. Eu acredito que a natureza pecaminosa é a das mais difíceis de lidar, porque é algo que a gente não consegue arrancar de nós, aos nossos desejos da carne. As tentações, elas são constantes. Só que aqui Paulo ele também vai falar das tentações do inimigo, do adversário, do diabo. E como é que nós vamos combater essas artimanhas maléficas dele? Paulo vai nos ensinar aqui a respeito que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque o versículo 10 diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as estatutas e cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas neste século e contra as hostes espirituais na maldade nos lugares celestiais. Então aqui Paulo, ele vai falar que nós devemos nos revestir do Senhor, revestir de toda a armadura de Deus, para que nós podemos lutar contra o diabo, contra os demônios, contra os príncipes das trevas, nas regiões celestes, E aí ele vai dizer, ó, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. O que Paulo está querendo dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue? A nossa luta não é contra contra o ser humano. A nossa luta não é contra o nosso irmão que se opõe contra, não. Por quê? Porque o adversário usa ele para se opor contra nós. E aí Paulo, no versículo 13 em diante, ele vai fazer a comparação de um cidadão romano. Porque diz assim, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Havendo feito tudo isso, ficais firmes. Amados irmãos, esse dia mau não é todos os dias que tem os dias maus, porque vem dias que os dias são maus e nós temos que estar revestido da presença de Deus, das armaduras do Senhor, para que nós possamos resistir o dia mau. Por quê, irmãos? Porque Deus não vai colocar algo em nós que nós não podemos suportar. Versículo 14 diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e a couraça da justiça. O que Paulo está querendo assim? Que nós devemos cingir os nossos lombos com a verdade, quer dizer, a verdade da palavra de Deus e a couraça da justiça. Então, quando ele fala da justiça, ele está dizendo que nós, servos de Deus, nós, crentes em Jesus Cristo, nós somos justos pelo sacrifício de Cristo Jesus. O versículo 15. Então, se nós repararmos aqui, Paulo ele vai falar a respeito de um soldado, né? Um soldado bem armado, bem equipado, um soldado revestido com armaduras, que quando ele vai para a luta, ele está preparado contra as artimanhas do seu oposto. Diz assim, ó, e calçados os pés com a pregação do evangelho da paz. O que é, amados irmãos, revestido com a
pregação do evangelho da paz. O evangelho é o poder de Deus. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos infalíveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é uma espada. Ela é uma espada porque Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela decime, ela faz a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O versículo 18, orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Calma aí, irmãos, o que Paulo estava querendo dizer? Que nós devemos orar em todo tempo. Todo tempo a gente vamos estar de joelho? Vamos estar trabalhando, vamos estar de joelho, vamos estar num ônibus, estamos de joelho, estamos num trem, estamos de joelho, a irmã está na sua casa lavando louça, está de joelho. Não, irmão, sabe por quê? Porque quando o Senhor Jesus disse para a samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, é isso que ele está querendo dizer, que a oração, orando em todo tempo, no espírito, no Espírito, com oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, em toda perseverança, com todos os santos. Versículo 19. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, e a palavra e confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Versículo 20. No qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente me convém falar. Versículo 21. Agora aqui Paulo ele vai dar as saudações apostólicas. É o interessante que quando nós lemos as cartas paulinas, Paulo sempre ele começa as cartas dando as saudações iniciais aos irmãos e depois ele termina assinando a sua carta apostólica, dando as suas bênçãos apostólicas. Diz assim: ora, para que vos também possais saber os meus negócios, e que faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei, para mesmo a fim de que saibais que o nosso estado dele console os corações. Paz seja com os irmãos em amor e com fé, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus. A graça seja com todos, e os que amam o Senhor Jesus em toda sinceridade. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Aqui termina essas exposições da palavra de Deus do livro de Efésios. Que os irmãos possam ser edificados pela palavra de Deus, amém? Deus abençoe. Não sou um expert no ensino, mas eu acredito que até aqui o Senhor nos ajudou, e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.